Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, nossos amigos internautas que estão nos vendo, nos assistindo, nos apoiando, orando. Tem uma ali amiga dizendo bom dia. Na dose certa, né? Bom, gente, os internautas não puderam ver, mas quando a gente chegou aqui hoje tinha uma mesa bem farta, né? Uma comida bem gostosa, que é o que a gente promove uma vez por mês. O centro faz isso com o objetivo de nos unir, passarmos uma hora alegre e também arrecadarmos fundos para nos mantermos. E é uma festa onde a gente come muito, né? Será que a gente come na dose certa? Não. Será que comemos na dose certa, né? É um sacrifício muito grande para quem faz regime aparecer no centro nesse dia, né? Principalmente com tanta... Nós somos um universo muito diversificado de Brasis, cada um traz uma coisa gostosa para a gente comer, a gente acaba, como a gente diz lá no Nordeste, metendo o pé na jaca, né? E a gente acaba comendo mais do que devia. Mas, com certeza, a gente não almoça, depois fica tudo certo, não é? Fica tudo certo. É muito difícil a gente encontrar a dose certa, né? O equilíbrio é uma coisa bem complicada para a gente encontrar. E eu fiz essa palestra porque eu ouvi uma palestra e vi um depoimento e tive vontade de estudar um pouquinho mais. Na verdade, as pessoas perguntaram para mim hoje como é que vai ser a palestra, o que vai ser a palestra. Eu falei, não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa. Porque a gente vem tanto no centro, a gente ouve tanto sobre essas coisas, que quando você vai falar para nós, que já somos um tempinho mais por aqui, então a gente só vai trazer a lembranças, alguns recadinhos, né, alguns lembretes que a gente precisa, então, trazer à mente, à memória. Então, vamos lá. Vamos trazer os recadinhos hoje, né? Eu coloquei exatamente um rapazinho na balança, mais ou menos, para a gente saber aí como é que a gente se organiza, né? Então, primeiro quadro, eu fiz uma pesquisa sobre a farmacologia no mundo e no Brasil. Então, segundo esse instituto, o Brasil ocupa a 4ª posição dos maiores mercados consumidores de medicamentos. O 4º. Mas nós somos o primeiro em número de farmácias. E se você fizer um balanço dividindo por habitantes, para tantas farmácias, nós somos, assim, estouradamente o campeão. E hoje as farmácias também já têm um outro perfil. Você vai comprar um remédio, mas você compra shampoo, você compra sapato, de repente, você compra roupa, você compra um monte de coisa. Então, foi assim, as farmácias tiveram um boom muito grande e o Brasil quer ocupar agora, em 2018, o primeiro lugar em tudo a nível de farmácia. Isso é tão sério que quem chegou lá já está se estabelecendo, ganhando dinheiro, o Walgreens e o CVS, que são as farmácias fortes daqui. Então, nós estamos cada dia mais correndo para as farmácias, porque precisamos nos curar, precisamos sanar as nossas doenças, aquilo que está nos perturbando. E eu conversava com uma amiga, ela me dizia que ela adoeceu e que ela então foi na farmácia e ela chegou lá e comprou um remédio, e tomou e não deu certo, tomou outro e não deu certo, tomou outro e não deu certo. E aí ela lembrou que lá na bula diz assim, em caso de você não resolver o problema, procure um médico. Aí ela foi procurar um médico. E quando ela chegou lá no médico, o médico sentou, conversou um pouco com ela e disse assim, onde você mora? E ela pagou um dinheiro bem grande para ir no médico particular aqui. Onde você mora, o que é que você faz? Você é casada, você é solteira, você tem filhos? Como foi a sua infância? E ela, quando saiu de lá, ela saiu com uma prescrição de algo que ela já havia experimentado na farmácia e ela ligou para mim muito chateada. Que como é que se paga um dinheirão daquele que para um médico ficar perguntando a respeito de sua vida e não examiná-la? A indignação era essa. Então, eu via um médico chamado Rubens Cascapeira, que é um médico espírita, e ele nos falava, na entrevista dele, sobre o tratamento holístico, né? Então, o tratamento holístico vai ser exatamente esse tratamento onde você vai trabalhar com a medicina convencional, com a alopatia, mas você vai ver o homem emocional, mental e espiritual. Porque muitos médicos hoje já tem a consciência de que não pode fazer esse tratamento isolado. Daí porque ele perguntava a ela se ela tinha uma religiosidade, se ela tinha uma família, o que é que ela fazia, porque ele queria conhecer o contexto dela, para então
poder dizer alguma coisa da doença dela. E ela ficou muito chateada porque o médico não pediu raio-x de um milhão de coisas e também não deu, acho que um remédio mais agressivo que ela esperava tomar. Então, ele explicava que a maioria dos médicos hoje estão partindo para esse consenso de se observar o homem na totalidade para você poder identificar o que ele tem. Porque a gente acha que a doença é física, ou somente física. Como é que ela chega até nós, até o físico? Então, é isso que a medicina hoje estuda. E aí, as obras espíritas vêm nos dizer que, de fato, se a saúde pode ser entendida como equilíbrio do corpo e da mente, então a doença será um desequilíbrio e um sinal de que algo não está bom. E todas as vezes que nós adoecemos, nós reclamamos porque adoecemos, né? Mas eu estou assim, eu estou assado, e por que eu estou assim? O que aconteceu comigo para eu estar assim? Quando a doença está dizendo que alguma coisa está errado. E mais tarde eu ouvi uma outra entrevista, eu não vou nem dizer o nome da mulher, porque o nome da mulher é tão complicado que eu vou chamá-la de Maria, porque Maria fica mais fácil da gente entender e contar a história de Maria. E Maria, foi bastante interessante o caso de Maria, deixa eu contar mais um pouquinho para frente, para vocês entenderem o que eu quero exatamente trazer com a história de Maria. Então, um cientista da Universidade de Cambridge, no ano de 1999, saiu na revista Galileu uma teoria do Rupert Sheldrake, da Universidade de Cambridge, e ele fala que o mundo é regido por uma força. E ele lança ali uma teoria sobre campos mórficos, né? E o que são esses campos mórficos? Então, ele vai dizer que são estruturas que se estendem no espaço e tempo e modam formas no mundo físico. Olha que interessante. E isso causou como se diz lá no Nordeste, um furdunço na medicina. Porque ele estava dizendo, e ele dizia que se você colocar tijolos, cimento, pau e pedra, para ser construída a casa, alguém tem que construir. Alguém tem que ter um modelo para isso. Então, quando ele traz isso para a realidade do corpo, quem fez isso? Quem está fazendo isso? Então, ele diz que são chamados campos mórficos, essas estruturas. E vem o Herculano, né, Guimarães, que é um médico e uma pessoa da área espírita, nos dizer sobre o modelo organizador biológico, que é o que nós conhecemos como perispírito, ou psicossoma, ou corpo astral, como algumas pessoas costumam nos dizer, que é um molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Então, você veja, aquilo que ele disse ali em cima, o Herculano está dizendo lá, mas Kardec já dizia no Livro dos Espíritos, de 95 a 98, só falando sobre o perispírito. Então, para a medicina, o que é novo, nós já sabemos um tempinho aí que Kardec trouxe na codificação. Então, ele vai dizer, né, o Rupert, ele vai dizer que estariam dentro dos organismos e em torno deles e conteriam dentro de si mesmo uma hierarquia aninhada de campos dentro de campos. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo, então, que dentro desse molde existem campos, dentro desses campos, e que vai existir também uma hierarquia para isso. Não é bastante interessante? Porque o que a gente conhece sobre o perispírito não é exatamente isso, né? Corpos e funções do perispírito. Quais são os corpos, o que está nele, o que se faz. E ele vai colocar sem dar este nome. E isso causou assim, uma discussão muito grande em torno do que é que nós temos, o que é que faz, quem aglutina essas forças em nós, né? E a doutrina vai nos dizer, né, que o perispírito ou corpo espiritual possui diversas estruturas que o compõem e centro de forças, que nós chamamos de chakras, né? São os chakras, são os acumuladores e distribuidores de energia no perispírito. Então, o que ele está dizendo ali no meio, né, que existem organismos dentro de organismo com hierarquia, a codificação vai dizer para nós, então, que são os corpos dos perispíritos, e neles estão os chakras, onde nós vamos dar, emanar e vamos receber também através dele. Então, aí vem a história de Maria, né? A Maria era uma mulher com uma vida muito simples, como nós temos. Mas ela queria ganhar um pouco mais de dinheiro e estudou bastante para um concurso público e conseguiu passar nesse concurso público. E ela conseguiu e foi chamada, ela foi trabalhar nesse lugar.
E este lugar não era um lugar muito perto da sua casa, como era o antigo trabalho dela. Então, ela tinha que andar muito mais tempo no trânsito, muito mais horas, um trânsito muito mais estressante, porque ela morava na cidade de São Paulo. E esse trabalho, ela começou a se destacar no trabalho porque ela era uma mulher muito estudiosa. Então, ela era uma mulher muito aplicada, muito assídua. Então, ela começou... Os colegas, porque era uma repartição pública, e algumas pessoas se relaxam no Brasil diante dos trabalhos numa repartição pública, ela começou a incomodar os colegas. Olha que interessante. E aí, os colegas começaram aquela rixazinha, aquele nhanhanhã, aquele disse-me-disse, aquela, vamos dizer assim, aquela investida contra a Maria. E a Maria começou a se sentir muito desconfortável, inclusive o chefe dela. Ela não cita na entrevista no que ela trabalhava, mas pelo contexto, ou é uma delegacia, ou é na área da promotoria, porque ela recebia as pessoas, ouvia as pessoas e encaminhava também as pessoas com suas dores morais. Veja o contexto desta mulher. Uma vida simples, vai para um lugar onde ela recebe essas emanações dos colegas contra ela. Em contrapartida, ela está recebendo essa carga de quem vem de fora, porque está tratando exatamente da moralidade, e ela começou a adoecer. Ela começou a adoecer, muito simples, começou a perder muito peso, aí depois começou o processo de insônia, e a coisa se escalonou tanto, ela ficou magérrima, que ela disse que tinha uma aparência de uma pessoa assim na última fase da doença da AIDS. E ela foi procurar a medicina convencional, e lá a médica detectou que ela tinha um problema seríssimo na tireoide. Era um hipertiroidismo, mas o mais agressivo possível. Ela que então não tinha sentido nada nunca na vida, nem de longe parecido. Então ela se dispõe a fazer um tratamento durante um ano com a alopatia, mas resolveu muito pouco o problema dela. Então ela muda, conversa com a médica e diz que vai fazer um tratamento com homeopatia. A médica é contra, mas ela enfrenta a médica e vai falar, olha, eu só vou ficar com esse remédio da alopatia e vou procurar a homeopatia. E procura a homeopatia e começa a fazer um tratamento, e ali a família dela, espírita, recomenda que ela vá num centro espírita e submeta a um tratamento espiritual na casa. E ela vai. E ela vai, e ela começa a receber, como nós conhecemos aqui na casa, o tratamento de fluidoterapia, ela começa a receber, ela começa a melhorar e melhorar. E aos 8 meses de tratamento, combinado com a homeopatia e com a fluidoterapia, sem se esquecer da convencional, que era a alopatia, né? Então, ela começou a ter uma melhora, foi melhorando. Com 8 meses, ela era uma outra mulher. Nesse meio tempo, desestrutura casamento, começou a não ter paciência com os filhos, já pelo estresse do trabalho e tudo, levou para casa tudo e tudo desmorona. E, ao final de um ano, ela retorna, então, à médica dela e fala para a médica dela como é que ela está se sentindo. A médica faz o exame, aquela médica primeiro da alopatia. E a médica não acredita que ela só fez aquele tratamento. A médica disse, eu não acredito que você só fez isso. Não tem como, porque até para um tratamento químio ela se submeteu por conta da agressividade do hipertiroidismo dela. E depois de um ano, ela se recupera bem e ela estava dando ali, muda o aspecto dela. Ela saiu desse emprego que ela estava, ela mudou completamente, ela mostra como ela estava e depois como ela está hoje em dia. E aí ela fala que no final de tudo, a diretora da casa chamou e disse, olha, Maria, você recebeu muito carinho, você recebeu muita atenção, você foi muito paparicada. Não está na hora de você dar para alguém isso que você recebeu? Então, ela começou a pensar sobre isso. E nesse período em que ela estava na casa em tratamento, ela dizia que ela aprendeu a fazer o evangelho no lar, que ela aprendeu a ler bons livros. Então, houve uma mudança de dentro para fora na Maria. Mas houve uma atuação também de fora para dentro, como a gente fala ali, que a gente recebe através dos chakras e também emanamos através deles, e que eles estão lá no perispírito. Bom, é uma história que a gente conhece, uma história que pode ser contada, né? A gente pode ter vivido isso. Mas por que eu contei a história da Maria? Porque as obras vão dizer que nós temos as doenças físicas, que são distúrbios provocados por excessos ou exageros, ou acidentes que criam problemas orgânicos em nós.
costumamos ter ler, porque digitamos muito, ou se carregamos muito peso, daí a pouco a coluna fica detonada, e aí a gente acaba criando um problema sério de saúde, ou exageros mesmo, com bebida, com comida. Então, estávamos sãos, e aí ficamos doentes pelos nossos exageros. São as nossas doenças, assim, ditas adquiridas, as doenças físicas adquiridas. E eu fiquei pensando na Maria, né? Então, a Maria pode ter tido, então, uma doença provocada por isso, pelo excesso, pelo estresse que ela vivia. Então, ela adquiriu essa doença. Mas será que foi exatamente assim? Será que foi só isso? Será que a gente pode determinar que foi por conta disso? Também as obras espíritas vão nos falar das doenças espirituais. Quais seriam as doenças espirituais? As provenientes das nossas vibrações, acúmulos e concentrações de energias nocivas em nosso perispírito. Então, você imagina uma pessoa colérica, que vive aí gritando, que vive falando palavrão, que vive se desestruturando por tudo, que vive amaldiçoando e maldizendo. Que tipo de conexão essa pessoa faz e com quem? O que essa pessoa vai atrair? Então, continuo a nos dizer que o acúmulo dessas energias nocivas, dessas emanações, desses sentimentos, em nosso perispírito, gera a autointoxicação fluídica. Ou seja, nós nos intoxicamos com esses nossos desequilíbrios interiores. E quando estas energias se saturam, né, e descem para o organismo físico, cria um campo, então, energético propício para a instalação das doenças. Aí eu pensei na Maria. Maria, né, pode ter sido ali que num momento do desequilíbrio, do estresse dela, que ela começou a xingar, que ela começou a se desestruturar completamente, assim, não ter tolerância, ela pode ali ter gerado essas energias, intoxicado ali a mesma e aberto portas para que a doença, então, se instalasse. Então, é uma segunda vertente para as doenças de Maria. Nós ainda temos mais. E essas doenças espirituais, né, podem vir de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo, enquanto não são drenadas. Então, existe a possibilidade disso sair, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que a misericórdia divina nos coloca, para nos educarmos, evoluirmos, e aquelas doenças que trazemos, que possam, então, ser drenadas, para que purifiquemos o nosso perispírito, porque nós estamos em caminho de evolução. Então, persistindo essas doenças no perispírito, a cura tardará a acontecer na plenitude. Então, se eu já chego aqui com essa doença a ser trabalhada, e ao invés de fazer isso, eu tomo um caminho diferente, eu só vou agravar o meu estado. Também pode ter sido o caso da Maria. Ela também pode ter passado por isso. Mas ainda nós temos, André vai também nos dizer, nos domínios da mediunidade, que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que eles degradam com reflexo sobre as células materiais. Então, da mesma forma que se come algo que não é bom e que traz problemas para a nossa saúde, imagine também que todas essas emanações que nós estamos tanto recebendo como dando também pode nos prejudicar. Eu não sei exatamente o que aconteceu no Brasil de quinta-feira para cá. Só vejo flashes assim, parece que os frigoríficos inspecionados hoje no Brasil, a qualidade da carne é a pior possível. Eles pegavam a carne já vencida, né, ou mal cheirosa, e colocavam algum ácido para que a carne ficasse mascarada e fosse vendida, e ali o resto daquilo se triturava para fazer salsicha e uma outra coisa aí para se comer. E isso foi para a Europa, né? E numa inspeção foi descoberto isso. Eu não sei exatamente o teor, porque eu não tive tempo de ler tudo isso, mas eu peguei flashes aqui, mais ou menos o que era isso. Então, você veja a qualidade do alimento que nós estamos ingerindo. Nós não sabemos o que tem aquilo. O que tem naquilo, né? E olha o tanto de problema que nós trazemos para o nosso organismo quando a gente come algo que não está bom, quando está intoxicado. Imagine a respeito das nossas emoções. Quantos problemas nós trazemos quando nós nos desequilibramos, quando nós ressentimos, quando guardamos as nossas mágoas, quando vingamos, quando maldizemos. Imagine tudo isso ficando na gente. O que é que pode nos causar, né? Então, e tem outro tipo das doenças, que eles já são as doenças atraídas,
ou simbióticas. Viram aí como a gente pode adoecer de várias maneiras, gente? As atraídas ou simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. Eu me lembrei da Maria. Ela, uma vez desequilibrada, estava naquele ambiente desequilibrado e recebia, havia uma troca fluídica ali dela com as pessoas que estavam ali, porque ela passou a reagir aos colegas, a reagir às provocações. Então, pela simbiose energética, via fluídica, causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito que está imantado energeticamente na pessoa, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. Então você veja como a coisa escalona. Nós podemos adoecer de várias formas. Há 2 semanas atrás eu tive um problema muito sério de saúde. E a primeira pergunta que a gente faz é: por que eu adoeci? Não pode ser porque eu adoeci. Para que adoeci? Também não. Onde foi que eu adoeci? Onde foi que eu adoeci? Porque quando você pergunta onde foi que você adoeceu, você para e pensa qual foi aquele momento em que alguma coisa causou um desequilíbrio e você adoeceu. Ou atraído, ou simbioticamente, ou você já tinha predisposição e aquele problema só fez detonar. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer sempre é: onde foi que nós adoecemos? E a gente vai achar a resposta rapidinho. A gente acha a resposta assim, ó, a gente para e pensa: foi nesse momento que eu adoeci. Então, eu fiquei pensando, né, na Maria e na vida que a Maria tinha e no que aconteceu com a Maria. Como a Maria adoeceu dessa forma e que, graças a Deus, ela encontrou um caminho através da reforma íntima, do equilíbrio e através de passes e através do amor para que ela possa então ter sido reconduzida a uma cura. E o André Luiz também, nos domínios da mediunidade. Estamos estudando na casa agora, né, no domínio da mediunidade, né, Eliane? Ah, é no mundo maior. Vixe, eu vou pegar lá no final. É uma confusão com esses livros de André Luiz, né? E essas letrinhas que a gente coloca para não colocar o nome do livro todinho. Ele vai afirmar que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, inveja, ideias de vingança, ela entrará, olha que interessante, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levá-lo à doença. Então, quando adoecemos, eu pelo menos aprendi, né? Antes de reclamar e amaldiçoar, eu digo assim: nossa, veio para me depurar, para que eu colocasse para fora, para que eu tratasse algo que está dentro, que está adoecendo. Então, comecei a pensar dessa forma. Antes de maldizer, quando chega uma febre para a gente, o que a febre está dizendo? Que tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser tratado. Se você toma um antitérmico e aquela febre vai embora, quem disse a você que você acabou com o problema? Você mascarou. Você tem que ir atrás do que é que está provocando a sua febre, porque a febre está dizendo: tem alguma coisa dentro de você que precisa ser tratada. Então, toda a reportagem dos médicos que trabalham na área holística, você vai ver essa preocupação com o homem hoje, no total, corpo, mente e espírito. Para quem quiser saber mais detalhado sobre isso, nós só temos na casa 8 estudos sobre o perispírito. A gente começa a estudar e a gente tem a psicossomática à luz do espiritismo, e nós temos uma infinidade de aulas sobre esse assunto. Eu só estou trazendo a memória, porque eu tenho certeza que todos vocês já sabem disso, só para a gente entender um pouquinho mais do que é que acontece com a gente. E a gente sempre se pergunta, né? Mas por que eu fui adoecer 2 semanas antes da palestra, né? Eu quase que corria do tema, não tinha mais jeito, né? Tá tudo programado aí, já tudo. Aí, olha, dia tal, café da manhã. Vamos enfrentar, vamos ver lá qual é o desafio que a palestra sempre traz pra gente. E às vezes vocês estão pensando que a palestra é para vocês
e é para quem fala. Não é? Marisa sempre costuma nos lembrar que está mais perto, né, a boca da gente, né, do ouvido nosso. Então, gente, quando nós estivermos vencidos pelo cansaço, muitas vezes nós damos guarida, então, né, ao que nós damos nome de depressão, de estresse, de insatisfação. Está na hora de nós abrirmos as portas para Ele. Está na hora, nesse momento de desequilíbrio, de abrirmos as portas para Ele e aceitarmos o convite dEle, que nos diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Ele não só está à porta, Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus já está na nossa porta, na porta da nossa casa mental, no nosso íntimo. O mestre, o médico, já está esperando para que possamos ser curados. O que é que precisa? Precisa, então, a disposição nossa de abrir. Porque nada que vem da espiritualidade de Jesus é na base da forçação, é de romper, é na base da violência, não. Ele espera. E ele diz ali, entrarei em sua casa e cearei com ele. Quando você entra na casa de alguém para uma refeição, a gente não entra, um desconhecido não passa na rua e ele chama, vem cá comer aqui na minha casa aqui comigo. Nós chamamos as pessoas que nós temos intimidade. Aí a gente não vai levar a coisa para aquele lado que Jesus Cristo cura tudo, não é por aí. Mas é o contato com as verdades, com o conhecimento nosso, através da mensagem de Cristo, que vai nos levar, então, a isso. E aí, estamos abrindo as nossas portas a esse convite? Tem uma passagem no Evangelho que quase ninguém lê e quase ninguém percebe. Até porque a passagem vem antes de um fenômeno que as pessoas costumam chamar de cura, e nós esquecemos dessa passagem bem pequenininha, mas bem significante, que é a cura da sogra de Pedro. Daí porque Pedro vai trair Jesus, né? Porque curou a sogra dele, né? Ele ficou muito chateado, então ele nega Jesus lá na frente 3 vezes, né? A gente não sabia, fiquei sabendo agora por que ele negou Jesus. Coitada da sogra, né? As sogras agora se sentiram assim. É só uma brincadeira, gente. Só para aproveitar para descontrair. Então é a cura da sogra de Pedro. Então, Jesus está no templo com os seus discípulos e eles saem de lá e vão até a casa de Pedro. O que é mais interessante, eu procurei relatos bíblicos onde Jesus entrava na casa de outros discípulos, mas é só no danado do Pedro que Jesus ia. Mas era aquele que dava mais trabalho a Jesus, era o danado do Pedro. Por causa da sogra, está dizendo ali, Mas era onde ele ia. Era onde ele jantava. Ele ia em Betânia, quando ele ia visitar Marta, Lázaro, mas volta e meia, ele estava na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma. E o texto nos diz o seguinte. Deixa eu conseguir mudar aqui. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão, que é Simão Pedro, estava deitada com febre. E logo falaram dela para Jesus. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e o servia. Muito simples, né? Não tem nada aí, não dá para estudar contexto histórico, geográfico, nada disso daí. Mas é bem simples a passagem. Mas muito interessante. Veja, então, que Marcos nos relata que Jesus entrou na casa e viu a sogra de Pedro. Quando Jesus entra na nossa casa mental, ele vê o que se passa, ele vê os desequilíbrios, ele vê aonde nós estamos doentes. Quando a gente abre, né, e deixa entrar, ele entra e vê. E aí, quando ele vê, tem compaixão e vai tomar uma atitude, porque aquela senhora estava enferma. Pense bem, uma febre que na época de Jesus devia ser uma coisa assim do outro mundo, né?
porque ninguém conhecia antitérmico. Ninguém sabia o que era aquilo, aquele calorão que dava na pessoa de delirar. Imagine o aperreio que aquele povo não passava. Então, a febre era algo muito sério. E a febre indicava que alguma coisa estava errada. Então, quando a temperatura nossa subir, está na hora de procurar ajuda. Está na hora de chamar aquele que entende de febre, né? E nós, às vezes, a temperatura sobe numa palavra, sobe numa resposta, sobe num comportamento. Está na hora de chamar Jesus para o equilíbrio, para que a febre abaixe. Então, veja só, ele viu o interior e o que se passava na mente da sogra de Pedro. Ele detectou tudo ali, no momento em que ele chega. Mas o interessante é que vai dizer, a sogra de Simão estava deitada com febre. Nesse estado, ela estava de prostração, de desânimo, algo que impedia o movimento dela. E não é assim como nós estamos depressivos, nós estamos tristes, nós estamos algemados. Nós nos sentimos assim, dessa mesma forma, prostrados. Então ele entra, ele sabe o que vai no íntimo, ele vê a nossa prostração, como ele viu também a prostração da sogra de Pedro. E o interessante é que o texto diz assim, e tocou-lhe na mão. Poderia ter tocado no pé, na cabeça, no pescoço, né? A gente pensa logo que é um problema de garganta, né? Febre, né? Mas por que ele tocou na mão? Ele tocou a mão, porque a mão é um instrumento maior do trabalho. Ele toca aonde está doente. Supostamente a doença aqui era a inércia. Provavelmente ela deveria ter tido uma gripe, uma virose qualquer, mas ele chama, ele toca no membro que nos lembra trabalho, que são as nossas mãos. E veja o que vai acontecer. O texto vai nos dizer que a febre a deixou. E febre, como nós dizemos, é efeito e não causa. Então, eliminada a causa, o efeito vai passar. Então, essa chamada, nós podemos entender como essa chamada, esse toque, é exatamente naquilo que precisa ser trabalhado, naquilo que precisa ser reavivado, naquilo que precisa sair daquela inércia, que eram as mãos. E por que Cléia está dizendo isso? Porque é o texto que vai dizer isso. Mas lá na frente o texto vai nos dizer que e levantou-se e o serviu. Olha só. O texto não está dizendo que ninguém levantou ela, não. E levantou-se. É uma atitude interior. Jesus toca, Jesus chama a atenção, assim como hoje em dia para nós. Nos dá a luz, nos traz à memória o que precisa ser trabalhado. Mas compete a quem levantar? A cada um de nós. Então ela levanta, mas ela não só se levanta, não. O que ela vai fazer? Vai servir. Ninguém pediu a ela também para servir. Mas a atitude de se levantar foi seguida pelo servir. Então, muitas vezes, nós somos acometidos de doenças na alma que precisam ser convidados do Mestre a entrar e cear conosco, e tocar onde nós estamos precisando ser curados, tomarmos uma atitude e partirmos para a ação de servir. Porque é um complemento da cura. E você vê que esse processo foi com ela e Jesus. Jesus não chegou lá, o texto não diz que ele falou, que ele incriminou, que ele falou, mas por que você está desse jeito, né? Como nós costumamos falar, né? Não. Foi com ela e com Jesus. E Chico nos diz que a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho no próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura da alma. Olha que coisa interessante. Quando eu terminei de ver isso, eu vi uma mulher relatando uma coisa que se passou com ela, e ela dizia que ela saiu de casa e que o carro derrapou numa poça de óleo e bateu em 3 árvores, ela foi para o hospital, os médicos disseram que ela estava quase morrendo e tal, e ela vai melhorando, e depois ela pergunta assim, mas meu Deus, por que eu estou assim? Ela vai procurar saber, ela pergunta, em determinada casa, um mentor, o que foi que ela fez?
para receber, para merecer aquilo. E ele disse para ela, você não fez nada. Exatamente por isso. Porque você não fez nada? Mas como assim? Você não fez nada, por isso que aconteceu isso com você. E ela ficou sem entender aquilo, ela não gostou. E também só foi isso que disseram a ela. Mas ela não entendeu aquilo como um castigo depois que a resposta foi essa. Ela, mas o que eu tenho que fazer? Então, ela falou que ela ia sempre ao centro, e ouvia as palestras, ia para casa, pensava... E ela disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque ele falou que eu levei uma rasteira porque eu precisava acordar, né? Então, ela começou a escrever nas palestras que ela via, ela fazia comentários das palestras. E ela lançou um livro. E esse livro está sendo de muito alcance nos lugares onde ela vai. E ela tem ajudado muitas pessoas. Talvez nós precisamos pensar que aquilo que nos acometeu foi exatamente para que a gente pudesse acordar. E às vezes a gente acha que aquilo é um castigo, quando na realidade foi uma oportunidade que a vida lhe trouxe para que você pudesse ver a sua inércia, a nossa inércia, o seu problema de uma forma diferente. E eu trouxe, então, um médico para nos passar, então, uma receita muito legal no dia de hoje. Vocês vão pôr o nome que vocês quiserem nele, até porque ele é muito bonitinho. E... para trás? Aqui? Vixe, que a mulher... Rosana tocou onde estava doente o dedo. E tocou na cabeça também, né? Ó? Acabou o sofrimento. Agora eu não quero mais isso aqui, porque eu quero isso. Olha que médico gostoso. Não é lindo ele? Aí eu falei assim, vou trazer esse médico para nos dar umas dicas de saúde. Né? Ó, já não uso mais esse negocinho aqui, ó. Acabou. E ele passa uma prescrição médica para quem? Qual é o nome do doente? Todos nós. Indicação para todos os males da alma. Composição você vai ter que ver ali na bula. Né? Então ele vai dizer, a posologia você tem que usar esse remédio durante o dia sem moderação. À noite use sem restrição, pois o reagente ativo, que é a vontade, funciona com a escuridão em proporções desproporcionais. Já tomou algum remédio assim? Bem exagerado na dose? Pois é. Oxe, agora. Modo de usar. Ele vai nos dizer. Sorrir quando ingerir. Faça orações para estimular toda a composição. E após o uso, mantenha o sorriso e a alegria. E aí, vocês querem tomar remédio? Querem tomar remédio? Lápis e papel na mão, vamos tomar o remédio. Antes de tomarmos o remédio, medicação para a alma, exagere na dose. Tem uma psicóloga americana chamada Louise Hay, que eu fui ver a biografia dessa mulher. Como essa mulher sofreu, que coisa impressionante, né? E ela fala da cura, né, através de nós mesmos, do nosso pensamento positivo, dos nossos esforços. Eu fiquei impressionada. E ela traz uma lista de 47 doenças ligadas tão somente aos nossos desequilíbrios emocionais e psicológicos. Eu fiquei impressionada. E eu comecei a ler, né? Porque você vai logo procurar o seu, sua doença, né? O que eu tenho aqui para poder, né? Você vai logo, você vai em cima. Né? E eu fui ver lá, ainda bem que a gente lê sozinho lá no quarto, né? No escuro da noite, ninguém, né? Para dizer nada, então a gente... Mas eu trouxe algumas que ela colocou lá para ver se alguém aqui, se todos nós já estamos curados, não tem ninguém com esse tipo de problema mais, né? Então, na medicação para a alma, eu estou indicando, né? O doutor está indicando, oração 3 vezes ao dia. Eu fui a um médico e a primeira pergunta que ele me fez foi, como está a sua conexão com Deus? Ui. Primeira pergunta que ele fez, eu olhei para ele assim, como está a sua conexão com Deus? Porque se eu já abri ali a porta mental para aquele que bate, as coisas já vão melhorar. Então, oração 3 vezes ao dia. Anotaram? Muito bem. Tomar Jesus logo cedo, que é uma energia que dá gosto. Nós nos lembramos de tomar o todinho, né? Mas Jesus logo cedo, quando sai da cama, vamos agradecer a cama gostosa, a noite de paz, vamos agradecer por estarmos com os olhos abertos, mais uma oportunidade de depurar as nossas doenças, de colocar para fora naquele dia tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede. Então vamos tomar essa energia que dá gosto logo cedo quando sair da cama, né? Sugar free.
Depois você toma ali uma força de vontade com umas cápsulas de ânimo. Você pode tomar o genérico, não tem problema, não vai fazer mal. Se você não tiver o dinheiro para comprar o outro, não tem problema. Toma o genérico, que vai funcionar do mesmo jeito, né? Mas, se o seu problema é algo que alguém fez, que lhe feriu, aí a gente vai ter que tomar uma outra medicação. Né? Adenauer falando numa palestra dele muito interessante, que quando eu vi, eu tomei um choque, ele dizia assim, quando alguém faz alguma coisa para você que lhe fere, que é ruim, foi merecimento seu. Eu digo, o quê? Eu mereci isso da pessoa? Mas porque a gente entende merecimento como castigo, como punição. Mas ele coloca na palestra que o merecimento é a graça de você passar por aquela experiência e você aprender e mudar. Então, a experiência vem, não é agradável, porque foi o outro que impôs aquilo a você, o que trouxe para você, lhe magoa, lhe fere. Então, ele diz, merecimento. Merecimento, graça. Pior para quem fez. Pior para quem fez. Né? Então, para quem lhe feriu, a Luísa Reis vai nos dizer que câncer, tumores, cistos e fibromas são causados por mágoa profunda, tristeza mantida por muito tempo, acúmulo de remorso e alimentar a mágoas causadas pelo parceiro. Upa! Quer dizer, tudo, olha, veja só, tumores, câncer, fibromas. Ninguém tem, graças a Deus, aqui. Tá todo mundo são. Causado por quê? Acúmulos de mágoa, acúmulos de tristeza, remorsos. Você vai juntando isso aí para dentro, isso vai colando, vai sendo trazido para o seu perispírito, você vai saturando e ele vai juntando a bolinha ali e, daí a pouco, estoura lá no seu corpo. E o que a gente faz, então? Qual é o remédio que a gente vai tomar para quem nos feriu, né? Então, você pode tomar aí, misericordina. Misericordina é ótimo. Porque você vai dizer assim, mas, meu Deus, tenha misericórdia dessa criatura. Tenha misericórdia dessa criatura. Mas é você ter misericórdia com compaixão, com vontade. Porque aquele foi o menos esclarecido, aquele é o perturbado, aquele é o desequilibrado que está lançando sobre você aquela energia. Então, vamos tomar doses de misericordina. Quando a gente sentir, a gente... Cadê minha caixinha de misericordina? Onde é que está? E vamos tomar. Lembra que lá embaixo está dizendo assim, ó, exagere na dose. Exagere na dose. Você pode tomar esquecil. Esquecil é ótimo. Esquecil. Olha, você está ali com mágoa profunda, com tristeza, com raiva, com não sei quantos anos naquilo, né? Se for de câncer, então tem que tomar um tunel de esquecil. Então, você toma esquecil, você olha, deixa isso para lá, né? Vamos perdoar, vamos passar por cima, porque se você não fizer isso, você vai acumular mágoa, você vai ficar remoendo. Quem vai adoecer? Você. É uma atitude, tomar esquecil é atitude inteligente. Eu já comprei algumas caixas, eu mandei encomendar, deixar lá em casa, assim no cantinho, né? Da farmácia, eu vou mandar para vocês. Vocês podem pedir online também, a conexão é facinha. Uma conexão rapidinha. Então, vamos tomar misericordina para quem nos feriu. Vamos tomar também o esquecil, né? Vamos tomar também, vou ver se tem outra dose aqui para isso. Ah, mas aí agora, se você é o responsável, agora você que feriu outro. E agora? Porque é daqui para lá e de lá para cá. E aí? Tem um remédio que a gente acha no Brasil em determinado estado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, se você feriu outro, minha gente, tome humildade. Olha, 500 miligramas de humildade. Pelo menos 2 vezes. 5 mil miligramas de... Tem que ter misericórdia para quem vai tomar humildade, né? Tome humildade, né? Por quê? Porque se você for responsável, você provavelmente vai ter enxaquecas, que é raiva reprimida, que é uma pessoa perfeccionista, né? Tá ali em cima... É raiva, é ódio, resistência à mudança. Ah, eu não vou mudar de jeito nenhum. Ele que mude. Ó, o orgulho. Né? Prisão de ventre. Ó, prisão de ventre, tá? Preso ao passado, segurando. Problemas nas juntas. Quem tem aí, ó? Problemas nas juntas são problemas do quê? Dificuldade para fazer concessões, ceder e dobrar.
E aí, que tal? Tem que tomar humildade com humildocina, que é um ego redutor. É um ego redutor. Gente, você já pensou isso? Não tem contraindicação? Só beleza. Melhor do que a homeopatia. Muito melhor do que a homeopatia. Então, essa resistência à mudança, a não ceder, é o orgulho. Então, a gente precisa tomar esse remedinho aí para abrandar, então, o nosso íntimo, né? Vamos mais, vamos ter mais. Paciência. Olha aí, para quem tem todos esses sintomas, tomar umas doses assim, cavalares de paciência. Eu lembro que antes de vir para aqui, para os Estados Unidos, eu tinha um pedacinho de dente que parecia que estava nascendo do lado do dente. E a dentista que cuidava dos meus dentes já não podia fazer naquela semana, faltava uma semana para eu vir para cá. E eu tenho um problema muito sério com anestesia, porque eu tomo anestesia, mas eu não posso tomar uma, eu tenho que tomar várias, porque rapidinho o efeito vai embora. E ela havia feito um tratamento nos meus dentes e não podia, e me indicou para um amigo dela. E lá ela falou para mim, olha, Cléia, quando você chegar lá, você diz a ele que ele deu uma dose de anestesia cavacalina. Cavacalina. Cavacalina, ok. Eu levei o nome escrito, e cheguei lá e eu disse assim, olha, Dina me mandou aqui para o senhor, ela já falou, mas eu tenho um problema com a anestesia. Ela mandou usar essa aqui, ó, cavacalina. Ele olhou para mim assim, olhou para mim e disse, cavacalina. Falou, ela falou isso daí. E ele não falou nada, né? Ele deu lá, tal e tal. Aí eu voltei, né, depois de 3 dias lá, né? Falou, eu levei o nome, dei a ele, ela ria. Ele me ligou. Dina, você é doida, porque foi o único jeito que eu achei de você entender realmente que ela precisava da anestesia. Então, gente, vamos tomar paciência com a cavacalina. Vamos tomar em grande dose, uma dose exagerada para funcionar, né? Para o estresse. Alguém aqui tem algum problema de estresse? Vocês sabem o que o estresse provoca? Alguém aí sabe? Eu vou até tomar água, porque eu não tenho problema com isso, né? Com estresse. Eu vou tomar água para ficar calma, né? Vou tomar água aqui para ficar calma. Então, quem é que tem problema de estresse? Quem tem hemorroidas tem problema de estresse porque é medo de prazos determinados. Segundo a Luiz Rey, raiva do passado. A raiva está presente em tudo, né? Dá uma raiva dessa raiva. Sinusite. Olha a sinusite. Alguém já disse, ai, meu Deus. Irritação com pessoa próxima. E que tal? Que tal a irritação com a pessoa próxima, sinusite? Pressão alta. Eis que estou tomando água, que acabei de tomar um remedinho. Pressão alta. Problema emocional duradouro não resolvido. Vixe, alguém disse aí. Colesterol. Medo de aceitar a alegria. Desculpa, eu não aguentei minha amiga rindo ali. Diabetes, tristeza profunda, você perde a docilidade. Falta de doçura. Gastrite, incerteza profunda e sensação de condenação. Tem remédio. Alguém quer saber aí para o remédio para sinusite, pressão alta, colesterol, diabetes, gastrite? Vamos lá. Vamos ver o que esse médico diz pra gente. Fica bonzinho. Eu não sei porque eu me lembrei de Rosana de Rosa, porque ela fala assim, não, você tem que ficar bonzinho, né? Só que não é ficar bonzinho, é fica bonzinho. Onde é que a gente encontra esse remédio? Minas Gerais. Minas Gerais. Compra o remédio Fica Bonzinho, que você vai ficar bonzinho no trânsito. Na hora que você estiver ali, né, querendo arrancar os cabelos, toma uma dose de Fica Bonzinho, que você vai ficar ótimo. Mas tem outro que é melhor ainda. Relaxa Docinho. Onde a gente encontra esse? Minas também, Minas Gerais. Esses são especificamente de Minas Gerais, vocês não vão encontrar em outro lugar, tem que pedir lá, tá? O Fica Bonzinho e o Relaxa Docinho. Você pode também tomar uma dose de Risotril. Que é para quê? Para se tomar com os amigos. Para se tomar com os amigos. E tem gente que ainda coloca no barzinho. Não precisa ser no barzinho, né? Pode ser em casa também, né? Mas por quê? Olha, a pessoa com todos esses sintomas, tem medo de aceitar alegria, tem irritação com a pessoa próxima, tem estresse, tem que tomar esses remédios mesmo, gente, pra gente ficar bonzinho, né? Um relaxa docinho e aí um Risotril, para ficar bem legal. Marisa deve estar rindo disso lá agora.
E para consolidar a cura, né? A gente tem outras doenças como a pneumonia, que é desespero e cansaço da vida. Resfriados, é confusão mental, desordens e mágoas. Olha a raiva aí de novo. Reumatismo, sentir-se vítima, falta de amor, amargura. Varizes, desencorajamento, sentir-se sobrecarregado. Ela dá uma lista de 47 doenças associadas com essas emoções. É bastante interessante. Mas, para que a gente possa, então, consolidar a cura, vamos tomar uma dose de amorprazol. Porque o omeprazol é bom para gastrite, mas o amorprazol é bom para tudo. Vamos combinar, então, com uma dose de amor e fé. Esse combinado é fantástico para consolidar as nossas curas, né? Podemos também tomar eficaz do tratamento amigos, que nos fazem rir, que nos fazem desestressar, que é sempre bom ter perto de nós, né? E podemos finalizar, então, com um remédio que é um coração alegre, porque um coração alegre é um bom remédio. Sabemos como as doenças podem chegar até nós, sabemos a origem, sabemos como podemos convidar o médico para nos ajudar. Temos os remédios à nossa disposição por um preço bastante acessível. Não tem por que a gente ficar doente sempre. Nem quando ficarmos doentes, perguntemos onde foi que eu adoeci, porque é lá que precisa ser tocado. Então, Emmanuel vem nos dizer, fechando a palestra, que as enfermidades do corpo obedecem geralmente, ele não colocou sempre, né? A gente não vai colocar como via de regra, às enfermidades da alma. Os tratamentos que a alma, forem aplicados, sê-lo-ão em identidade e circunstâncias ao veículo de suas manifestações. Vamos cuidar com carinho da nossa alma. Vamos ter cuidado com as nossas emanações, pensamentos, com aquilo que desejamos, porque é daqui para lá e de lá para cá. Você cria psicosfera, você atrai. Olha o caso da Maria. Quanta coisa aconteceu com a Maria por conta de distúrbios, né? Quanta coisa chegou até aquela criatura ao ponto dela adoecer, de quase morrer, por conta de uma invigilância. Por isso que o mestre nos concita a vigiar e orar. E o primeiro remédio foi a oração aí. Quantas vezes ao dia? Muito bem, vocês estão afiadíssimos. Gostei de ver. Que nada falte, nem nada sobre, tudo seja na medida exata para a gente ser feliz. Muito obrigada.